Agora 7h56. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Tá aí pelo Skype agora, hein, Clemente? Vamos lá, todo televisivo. Vamos ver alguns dias, né? Vamos lá, Quando vamos eu lá. estiver no táxi, no aeroporto. Aí já não vai dar, né? Mas tudo bem, enquanto dá, vamos aproveitar aqui a sua imagem. Mas vamos lá, Clemente, inflação em abril chegou a 0,6% para as famílias com renda de até 5 salários mínimos. O pessoal sentindo aí no bolso já a inflação, né? Exato, esse é o indicador, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ele teve uma variação um pouco superior ao IPCA, que é o índice usado como taxa de inflação oficial, que orienta o Banco Central na política monetária. O IPCA deu 0,57, o resultado do INPC deu 0,60. O INPC é um indicador que mede a inflação para as famílias até 5 salários mínimos, e ele é usado para correção do salário mínimo, é o índice oficial para correção da variação do salário mínimo, e esse índice deu 0,60, fundamentalmente porque os preços dos alimentos tiveram uma variação maior do que os preços dos produtos que não são alimentos, dos produtos industrializados, do preço do transporte, do preço do combustível. 0,60 foi a variação do INPC, entretanto, a variação dos alimentos foi de 0,64%, enquanto os demais itens que compõem o INPC teve uma variação de 0,58%. Portanto, os preços dos alimentos pressionando o conjunto dos preços que compõem o INPC, de forma que a variação desse índice foi um pouco superior àquele medido pelo IPCA. O dado é que a inflação relativamente é baixa, em torno de 5% para os padrões brasileiros. É importante que a gente considere que a inflação mais baixa, ela deve ser considerada porque a nossa meta hoje é da ordem de 4,25, a meta da inflação brasileira. Temos uma recessão muito grave que deveria deixar os preços com variação menores do que nós estamos observando. Entretanto, a gente observa uma variação de preço um pouco mais intensa, com um conjunto de situações macroeconômicas onde a economia patina, a economia não se desenvolve, o desemprego é muito alto, os salários estão arrochados, o crédito está restrito, as famílias estão endividadas. Isso tudo levaria a que os preços não tivessem uma variação tão forte como essa observada. Entretanto, nós estamos tendo uma situação de um desempenho econômico muito baixo, com uma inflação um pouco mais alta do que aquela observada em períodos recentes. Isso é importante observar, porque uma inflação um pouco mais alta significa uma corrosão um pouco maior dos preços, especialmente dos salários, que perdem poder de compra, e ao perder poder de compra, evidente, também influenciam na própria dinâmica econômica, ou seja, um salário com menor poder de compra significa menor demanda na economia, as empresas produzem um pouco menos, tudo isso leva a que restrições ao crescimento econômico, ao melhor desempenho da atividade econômica sejam observadas. A inflação é um desses problemas, o desemprego é outro problema gravíssimo, a falta de crédito, a falta de investimento. Portanto, é um conjunto de variáveis econômicas que coloca um freio na economia. Marilu. Estava vendo aqui, Clemente, que está puxando bastante aí os produtos alimentícios, né, Clemente? Exatamente, são os alimentos que vêm puxando os preços, a inflação, no caso medida pelo INPC. Os dados que o DIEESE divulgou recentemente mostram variação no preço da cesta básica em todas as capitais. Essas variações foram mais intensas nesses primeiros meses e o reflexo disso aparece no índice geral, ou seja, para o INPC, a participação dos alimentos é maior na estruturação desse índice, porque ele mede a inflação
a renda até 5 salários mínimos, já o IPCE mede rendas superiores, acima de 30 salários mínimos, portanto, naquele índice, no IPCA, o preço dos alimentos é menor, a participação dos preços dos alimentos no IPCA é menor do que a participação dos preços no INPC. No caso do INPC, uma variação maior dos preços dos alimentos pressiona mais o INPC a ter uma variação um pouco maior do que o IPCA, mas são os alimentos que estão puxando o preço, o INPC, tanto o INPC quanto o IPCA, mais o INPC, porque os alimentos pesam mais nesse índice. Tá certo, Clemente, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que o Diese está oferecendo aí um curso sobre a reforma da Previdência, sempre bom lembrar, né, que só entrar lá no site Escola Diese, põe lá na busca ali Escola Diese, já aparece ali para o pessoal fazer o curso de reforma da Previdência. O pessoal está procurando, Clemente, esse curso? Tá procurando o site, não só o curso da escola, que foi colocado recentemente no ar e começa a haver demanda, é um curso explicando os impactos da reforma da Previdência e, portanto, o ouvinte pode, participando, fazendo o curso, entender os diferentes aspectos da reforma, quanto também a calculadora, que vem sendo muito usada, que o ouvinte pode baixar no próprio site para o próprio celular e fazer a simulação do impacto dessa reforma no valor da Previdência, colocando a data que ingressou no mercado de trabalho, a sua idade ou o tempo de contribuição que teve, estimado, e você faz uma estimativa comparando com a atual regra, qual seria a sua aposentadoria, com a nova regra, qual o impacto, e aí se percebe qual é a diferença, e uma diferença muito grande, a menor, se essas regras forem implantadas. Portanto, dá para termos uma noção de qual é o arroxo que a reforma da Previdência acarretará sobre o benefício da Previdência e sobre as pensões. Perfeito. Tá certo, Clemente. Um grande abraço para você. Um abraço. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.